Queria convidar você, meu amado, minha amada, abra aí a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Tem alguém aqui ansioso? Fala para mim. Preocupado? Vou mudar a pergunta. Preocupado, né? Começar por mim. Essa palavra fluiu a partir desse sentimento. Deus ministrou algo no meu coração e eu gostaria de compartilhar contigo, querido. Já falando que primeiro a espada cortou para mim, ok? E Lucas 12, os discípulos estavam assim, estavam preocupados, estavam ansiosos, como todos nós aqui, né? Quem aqui não tem alguns problemas para resolver, né? Quantos aqui acham que vai ser pela força do seu braço ou do seu entendimento, seu intelecto, que você vai conseguir a solução, né? E aí a gente resolve um problema e depois vem outros, e faz parte, amados, né? Nosso descanso verdadeiramente não é aqui. O nosso descanso é confiar nele. Amém? E em Lucas 12, 32, mas para você entender o contexto, lá em cima, né, 22, a seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. E aí vai para o 32. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Amém? Porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. E aí, nós estamos vivendo uma época, né, que precede o Natal, e na cultura ocidental, né, se comemora o nascimento de Cristo em dezembro. E a gente, quem estuda, sabe que não foi bem assim em dezembro, né, pastora? Porque os pastores estavam no campo, e dezembro, nessa época em Israel, é inverno, né? Enfim, mas, levando em consideração tudo isso, é um costume ocidental a troca de presentes, não é isso? Né? Amigos ocultos, enfim, a gente presenteia as pessoas que a gente ama. E quando eu estava pensando nisso, né, realmente, o nascimento foi dele, mas o presente é todo nosso. É todo nosso, né? Ele nos deu o seu reino. E a pergunta que não quer calar: o que eu faço com isso? Você sabe o que é isso? Você já recebeu um presente e, meu Deus, isso serve para quê? Colocou lá, guardou. Eu já vi uma charge, né, muito interessante. Um casal, né, recebendo presentes de casamento, e aí ele recebe, tipo assim, daquela tia, avó, sabe? Uma bombonière, sabe? Bem antiga, aquela coisinha bem miudinha, e aí ri porque aquilo estava usado e estava velho, né? Só que dentro daquela bombonière, daquele presentinho singelo, tinha uma quantia inestimável. E o casal tinha jogado fora. Eu ri com essa charge muito simples, né? Uma figurinha, mas que falava muita coisa, né? Se eu fosse perguntar aqui para cada um de vocês, qual é o conceito que você tem de reino de Deus? Porque se você recebeu um presente, é para você fazer uso disso, amém? Isso tem valor na sua vida, né? Isso não pode ficar empoeirado na estante da nossa vida, né? Porque com certeza Ele nos deu para nós colocarmos
em prática, para nós fazermos uso desse presente precioso que custou a sua vida. Romanos 5:17 fala assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Coloca a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e não há nada mais poderoso, precioso do que a palavra de Deus. Os céus e a terra foram formados pelo poder da Tua palavra, Senhor. E é com muito temor e tremor que nós, nessa noite, viemos a Ti, Senhor. Fala conosco, Senhor. Temos fome de ouvir a Tua voz. Tu sabes, Senhor, de todas as nossas preocupações, ansiedades. E só Tu, Senhor, pode trazer paz ao nosso interior. Porque quando o Senhor fala conosco, o Teu trono se estabelece. O Senhor reina. O Senhor reina. O Senhor governa todas as coisas, a começar pelas nossas vidas. Assim nós te entronizamos nesse lugar, Senhor. Leva a nossa mente cativa, tenha liberdade para fluir aqui o teu rio, Senhor, trazendo cura, trazendo salvação, trazendo libertação aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? E aí você vê essa expressão de Paulo, a abundância da graça que nós recebemos em Cristo, dom da justiça, meu Deus, reinarão em vida. Primeira coisa que não quer calar, né? O conceito, uma forma muito resumida, meu Deus, teologia do reino de Deus é uma matéria dada em seminário que, olha, gente, isso vem desde lá do Antigo Testamento, se reúne, passa pelos profetas, chega no Novo Testamento, então é algo muito abrangente. Eu não vou ficar aqui falando 2 horas para isso entrar na tua cabeça, eu acho que você consegue em 40, no máximo 50 minutos, mais do que isso, não dá para a gente assimilar, amém? Amém? Vamos ser honestos? Então, que o Espírito Santo de Deus possa fazer essa tradução, porque não é por força nem por violência. Eu entendi o que ele me explicou e eu gostaria, e trouxe, sabe, muito temor. E eu quero que nessa noite você preste atenção, não vou demorar muito não, deve demorar uns 40 minutos. Em primeiro lugar, reino de Deus e reino dos céus é a mesma coisa, pastora? É exatamente a mesma coisa. Por que que Mateus cita tanto o reino dos céus, né? E nos outros evangelhos a gente vê mais reino de Deus. E essa confusão é que traz as pessoas, acham que é um lugar. Ah, quando eu morrer, né? Eu vou para o reino dos céus. E não, o reino de Deus é uma realidade. É o domínio, é a soberania, é o governo de Deus sobre a terra, amados. É sobre aqueles que se submetem à sua vontade. Quantos estão entendendo? Independente da realidade, do local onde você se encontra, você pode viver o reino de Deus. Amém? Dentro da tua casa, dentro da tua cidade, dentro do teu país, não importa qual a religião que professa, você pode viver esse reino. E a gente vê que ele vem se estabelecendo. É claro que um dia, né, isso existe, aponta para o futuro, né, que o reino de Deus, na sua totalidade, vai descer e vai
todas as nações vão reconhecer o seu senhorio. Mas até lá, amados, desde Gênesis, a gente vê uma oposição dos ímpios, a Bíblia vai mostrando isso, né? Não se submetendo à vontade de Deus aqui na terra, ok? E a gente vai encontrar o ápice quando Jesus vem. Mais precisamente, né, o arauto do Senhor. O que é o arauto? Quando tinha uma guerra, né, e antes do exército vencedor vir, né, com a vitória, os cativos, aquela coisa, ia um na frente anunciando, olha, venceu, né, venceu. Então, João Batista foi esse arauto do Senhor. A gente vê que ele anunciou o reino, que era chegado o reino de Deus, né? Estão acompanhando comigo? Vamos nos textos, né? Que a gente vai. Você está mais à frente. Abra, já que você está em Lucas 13. Aleluia. Amém? Lucas 13, 18. São tantas parábolas. Nós, depois de Apocalipse, eu quero te convidar, amados, nós vamos emendar aí um estudo de parábolas, né? E tem tanta coisa boa chegando, você não pode ficar de fora. A gente precisa prosseguir em conhecer o Senhor. Tem muitas pérolas contidas na palavra de Deus e a gente perece por falta de conhecimento. Lucas 13, 18, Jesus fala assim, e dizia, aqui é semelhante o reino de Deus. Aqui o compararei. É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta e, crescendo, fez-se árvore, e as aves do céu aninharam-se nos seus ramos. Disse mais, aqui compararei o reino de Deus. É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Então aqui aponta para um processo que começa minúsculo, um grão, e se torna uma árvore, até que todas as aves do céu, apontando para as nações, iriam se abrigar nessa árvore, amém? Depois dá o exemplo do fermento, aquele pozinho que toda mulher conhece, tem aí na sua cozinha, né? Que divide em 3 partes e depois leveda, né, o crescimento. Isso aponta para quê? Um crescimento progressivo. Amém? Está acompanhando? E aí, esse grão, né, nós podemos comparar a palavra o evangelho do reino de Deus, que foi pregado, que há de ser pregado a toda a terra até que ele venha, amém? Então é essa palavra, amados, que gera fé. Quando você ouve, eu não sei quem pregou o evangelho para você, eu sei quem pregou para mim, mas alguma coisa germinou dentro de mim. Em Lucas, ele vai falar assim, 17, 21, que ele não virá, ele já está dentro de nós. Então, essa fé, ao ouvir a palavra, ela começa a germinar dentro do nosso coração e produzir mudanças. Coisas que você fazia antes, que era natural, que era hábito, que às vezes é até uma construção, é algo familiar. Isso passa a não ter mais sentido. Quantos estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? A palavra de Deus, ela começa a confrontar, e a ação do Espírito Santo, junto com a palavra de Deus, traz esse poder explosivo de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, essa realidade espiritual começa dentro do coração de cada pessoa que reconhece o senhorio do Senhor.
Senhor Jesus. Ele é Senhor. Ele é Senhor, Ele é Senhor, Ele reina, Ele tem toda a autoridade, Ele tem todo o domínio, agindo Ele, quem impedirá? Isso começa a processar dentro de você, meu irmão. Eu não sei como foi na tua vida, mas eu sei quando foi na minha, quando eu descobri que Deus era real. Isso veio um temor, sabe, de querer ser melhor, para agradá-lo. Amém? E aí, a gente, claro que haverá um dia, né, como eu falei, Mateus 25, olha gente, estou passando por cima de tanta coisa preciosa aqui, né, mas como eu falei para vocês, se eu ficar citando, a gente não sai daqui hoje, amém? Mateus 25, 34, fala assim, olha, né, perdão, Mateus 25, 34. No 31, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde quando? Desde a fundação do mundo. Entendeu? O princípio do grão e da árvore. Então, esse dia chegará. Esse dia chegará onde o Senhor literalmente assentará no trono de Davi e ele reinará sobre todas as nações. Amém? E não haverá mais oposição à sua vontade, porque toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Amém? Esse dia chegará, mas nós estamos na metade do caminho. Muitos sinais já se cumpriram, né? E, na realidade, pela misericórdia do Senhor, ele ainda não veio. Por quê? Muitos ainda precisam ser alcançados. Você precisa falar de Jesus. Você precisa abrir a sua boca para os seus familiares, para os seus amigos, até que ele venha. Amém, amados? E aí, todo reino existem regras. Quantos concordam? Amém? Existem leis, amados, né? Que são as mais bizarras possíveis. Quando você vai para um país, né? Ou principalmente como migrante, então é costume você estudar as leis, porque você pode, de alguma maneira, infringir. Né? Estava vendo algumas leis assim bizarras. Tem, acho que é Singapura, que não pode mastigar chiclete. Olha isso, você paga multa se você estiver mastigando chiclete. Gente, a menos que seja chiclete de nicotina. Então você pode ser penalizado sem saber que você está infringindo uma regra. Em Honolulu, né, no Havaí, não pode, gente, se isso vem para cá, meu Deus, você não pode olhar no celular, na rua. Por quê? Isso faz sentido, né? Para não causar acidente. Você paga multa. E por aí vai, alguns lugares da Suíça. Gente, não, isso é demais. A partir de 22 horas, você não pode dar descarga, para não incomodar o outro. Japão também é assim? Gente, cachorro, eles fazem cirurgia para não latir, por causa do barulho. Olha isso. Cada lugar a gente entende e a gente se submete, mas no reino de Deus, onde nós temos que ter o maior temor e zelo, é meu Deus, Malaquias fala isso. Se eu sou o Senhor, né, o pai, o filho honra o pai.
O servo, seu senhor. Se eu sou o Senhor, onde está a honra para comigo? O profeta Malaquias fala isso no Antigo Testamento. Às vezes a gente lida com Deus, né? A intimidade, a graça, às vezes, né? Mal interpretada, ela nos permite isso. A gente perde a honra, amados. A gente não sabe diante de quem nós estamos. E a gente acha que Deus tem que entender. Deus entende o meu coração, entende, meu amado. Mas naquele dia ele vai separar a ovelha do cabrito. Onde é que você quer estar? Do lado direito ou do lado esquerdo? Na separação, na peneira. Começa hoje, começa a partir do entendimento que você tem da palavra, aplicando a sua vida. Romanos 14, 17. Então, se as nações têm regras, têm lei, o reino de Deus também tem princípios. E os princípios não podem ser quebrados. Quantas e quantas vezes a gente está colhendo consequências de princípios quebrados na nossa vida? Ouça isso, igreja. E não é o diabo, não. Não é o diabo. É que a gente está infringindo princípios eternos. Vou resumir aqui em 3 pontos, porque essa lista é longa demais, como eu falei. Se você quer saber a ética do reino de Deus, vá lá em Mateus 7, Sermão do Monte. Gente, é um confronto, é um tapa. Olha só, se estão te pedindo a capa, dá a túnica. Se estão te pedindo para caminhar 1 milha, caminha a 2ª milha. O que mais, gente, que nos confronta? Falei de coisas aqui de chiclete, mas deixa eu te falar. Aquele que perder a sua vida, achá-la. Quer perder? Quem quer perder? A gente canta tão bonitinho quando a igreja canta. Mas quem quer perder alguma coisa, meu irmão? Quem quer perder? Fala sincero, seja sincero com Deus. Ninguém está disposto a perder nada. Ninguém quer abrir mão de nada. A gente só quer, receber, receber, receber. Mas com Deus não é assim. O maior é o menor. É o que serve a todos. Jesus nos deu esse exemplo maravilhoso na última ceia. E aí, resumindo aqui, em 3 pontos, se é que dá para eu resumir. Romanos 14, 17 fala, Paulo, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, que representa isso num mundo corrupto, numa sociedade que a gente vive, do jeitinho, sabe, brasileiro, que está repreendido em nome de Jesus. Isso é do diabo, meu irmão. Se tu não entendeu isso, sabe, com Deus isso não rola. Não rola essa conversinha mole para tentar convencer Deus. É no prumo, meu irmão, é justiça. Justiça, o cetro de justiça é o cetro do seu reino. A palavra de Deus fala isso. O que significa justiça? Retidão, integridade. Você é cidadão do reino dos céus, você tem que se adequar a essa situação e não a situação se adequar a você. Está entendendo o que eu estou falando? Você tem que entrar pela porta que é estreita, meu irmão. E a gente tem que entrar de lado, às vezes se engatinhando, eu não sei como é que vai dar, mas tem que dar. Não tem que abrir a porta para a gente. Tem gente que está tentando abrir, arrombando a porta. Naquele dia vai ter a separação, lado direito e lado esquerdo. Justiça. Mas pastora, nós somos falhos. Amém. Ele sabe, isso é tão lindo no Evangelho. Ele nos conhece. Ele sabe, mas eu não comecei falando aqueles justificados, pois... Vai lá no Romanos, que eu dei o texto, Romanos 5. O que é isso? O que vem a ser? Romanos 5, 17, vê aí na TV. Ele nos justificou
ficou. Você pode dizer glória a Deus? Seria impossível, amados, através da nossa força, através do nosso mérito, sabe? Se pela transgressão de um só, quem? Adão, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus as riquezas da graça e a dádiva da justiça. Você foi justificado pelo sangue de Jesus. Quando Deus olha para mim e para você, Ele vê o sangue do seu filho. Amém? O aniversário é dele, o presente é nosso ou não é? O presente é todo nosso, amados. Nós fomos justificados. E porque nós fomos justificados, nós temos paz com Deus. No outro texto aqui fala isso. A paz. Paz para quê, amados? Essa ansiedade que você está sentindo, essa preocupação, o que está roubando a tua paz, meu irmão? O reino de Deus, quando a gente encontra isso, que é paz, que pode estar tudo desmoronando, mas você está em paz com o teu próximo. Olha para a direita, olha para a esquerda. Será que você pode dizer que você está em paz com o teu próximo? Hoje é dia de você fazer as pazes com o teu cônjuge, se você está de mal com ele. Amém? Para que ficar de mal? Para que ficar bicudo, amados? Precisamos, Paulo fala isso, se possível, tenham paz com todos os homens. Para de ficar puxando todo mundo para a briga, meu irmão. É tanto pitbull que tem aqui, meu Deus do céu. A gente tem que seguir o exemplo de Jesus, mansidão. Ele era manso e humilde. Precisamos ter paz uns com os outros, precisamos ter paz com Deus. Essa falta de ansiedade é porque está sendo roubada a tua paz. E se você é cidadão do reino de Deus, você não pode aceitar isso, meu irmão. Você tem que reivindicar isso em nome de Jesus. Amém? A gente aprende tanta técnica, respira, faz isso, olha o essencial de lavanda. Meu Deus, você é cidadão do reino dos céus. Flua na paz de Cristo, que excede todo entendimento. Tenha paz contigo mesmo também. Amém? E alegria. Deixa eu falar um negócio, amados. Justiça, falei, né? Porque a gente tem que ter caráter cristão. O crente, ele tem que ter palavra. Prometeu, cumpra. Está devendo, pague a quem você está devendo. Para de falar mal, para de fofoca. Amados, é tanta coisa que eu falei para vocês. Às vezes a gente está vivendo numa situação e a gente acha que é o diabo. Não, é falta de posicionamento, meu irmão. Ou tu faz parte do reino de Deus, ou tu faz parte do reino das trevas. Não tem meio termo. Qual o lugar? Direita ou esquerda? Qual que você vai ficar? Não tem naquele dia coluna do meio, ou em cima do muro, né? Já falei sobre isso. Não tem. Então, não sei se você concorda comigo. Às vezes, né, é claro que espera-se que o cristão, ele dê o exemplo. Fulano é cristão, então no trabalho dele, ele vai ser o melhor funcionário. Amém? Deus nos deu o pior, nos deu o melhor. Nos deu o melhor, suprassumo de todos. Ele nos deu o exemplo, para que nós também dessemos o exemplo, para que nós também sejamos testemunha aqui na terra, amados. Dentro da tua família, você tem que ser uma referência. Pai, você tem que ser uma referência para o teu filho, para a tua esposa. Mãe, você tem que ser uma referência, sabe? Todos nós temos que começar dentro da nossa casa, como foi já pregado aqui. Amém? Mas existem pessoas, eu preciso falar isso para você, e eu não sei se isso vai te escandalizar. Tem muita gente lá fora que nunca ouviu a palavra do Evangelho, do Reino de Deus, e que dão de 10-0 em muito crente. Quem conhece? Muitos com caráter.
Gente, a palavra de Deus diz para a gente dar oportunidade aos da família da fé. Se você vai indicar trabalho, indica um irmão. Hoje em dia, amados, a gente pensa 2 vezes antes de indicar um irmão, um crente. Por quê? Falta de testemunho. Isso é uma vergonha, amados. Isso é uma vergonha. Cresceu em número o evangelho, mas a qualidade está rala. Está rala, está diferente de como era lá na igreja primitiva. O que houve? A mensagem mudou? Não sei. O posicionamento das pessoas. Amém, amor? E aí você vê aqui a alegria. Sabe por que essa palavra chegou até mim e a você? Porque os bens deles Hebreus fala que eles perdiam tudo, literalmente como aquela canção. Era o espólio. Sabe o que é você ter a tua casa? Ó, sai da tua casa agora pertence a mim. Era assim. Mas eles tinham alegria. E isso confrontava mais. Isso fez com que de perseguida virasse de um jogo. A igreja chegou e a palavra chegou até nós, porque a gente olha na igreja de Atos dos Apóstolos, a gente vê uma igreja cheia do Espírito e de alegria. Os caras eram perseguidos, os caras eram apedrejados, os caras eram torturados, mas havia a alegria. Onde está a alegria do povo de Deus? Onde está a alegria do Senhor, que é a nossa força, igreja? Estão nos roubando e a gente se deixa roubar. Você recebeu um reino, preste atenção. Você recebeu uma herança. Cabe a mim, cabe a você defender aquilo que você recebeu em Cristo. Samar, quem conhece lá no Antigo Testamento, ele se levantou, ele tinha um campo de lentilha. E os filisteus iam lá, rapaz, iam pegar. Ele se levantou com tudo. Aqui não. Está faltando isso, amados. A gente se levantar. Não vai roubar a minha alegria. Não vai roubar a minha paz. O reino de Deus está dentro de mim. Eu profetizo isso. E ele vai vir, vai contagiar. Esse grão, ele vai se expandir. Ele vai tomar conta da minha família. Ele vai tomar conta da minha vizinhança. Ele vai tomar conta da minha igreja. Ele vai tomar conta da ilha do governador. Ele vai tomar conta da cidade. A partir de mim. A partir de um posicionamento. Que muitas vezes falta, amados. A gente quer ouvir palavras, e Deus fala, cadê o posicionamento? Falta posicionamento, filha. Desculpa se isso te confronta, mas me confrontou muito antes. E eu estava temendo e tremendo, Senhor, quem sou eu para pregar, Jesus? Isso aí, essa palavra, às vezes a gente tem que trazer a existência, algo que está adormecido. Ou vou mudar o termo, ou talvez você esteja acomodado. O propósito de Deus não é só salvação. É para que você reine em vida. Repete comigo. Reinar em vida. Por intermédio de Cristo. Amém? Esse é o propósito. A abundância da graça. Abundância da graça para quê? Para viver uma vida miserável, sem testemunho, sem fruto. O que você vai apresentar para Deus naquele dia, Senhor? A graça de Deus foi em vão na tua vida, como já preguei aqui? Não, Senhor. Ela deu fruto. Ela trouxe transformação. João 3, 5. Como que a gente faz para entrar nesse reino, Jesus? Pode ser que você ainda não entrou, mas a porta está sempre aberta, meu irmão. Ainda dá tempo. Amém? João 3, Nicodemos vai até Jesus e Nicodemos vê os sinais, as maravilhas. Isso é uma característica do reino de Deus, né? E aí ele
procura saber como é que eu faço, o que tem de diferente? E a resposta de Jesus continua ecoando até nós. João 3, versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amados, ação mútua, como eu falei, da palavra, representada pela água, né? A palavra que nos santifica, que nos lava, e a atuação do Espírito Santo de Deus, que convence um homem do pecado, da justiça e do juízo, traz um novo nascimento, um novo entendimento de reino espiritual. Sem esse processo, amados, nós somos assim, ó. Nós ficamos assim, ó. Pode falar o que for, não entra na cabeça. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Não entra, porque nós somos muito carnais. Mas quando a palavra de Deus aplicada, amados, produz em nós uma mudança, uma transformação maravilhosa. E você começa a ver tudo ao teu redor diferente. Foi assim na minha vida. Eu me lembro que Deus descortinou o que era reino espiritual. Até então eu não entendia. Eu não sabia. Eu vim de uma cultura tradicional, presbiteriana. Então, para mim, o diabo já estava, sabe, lá na cruz, já tinha... E ele estava dentro da minha casa, meu irmão. Estava acabando com o meu casamento, deixando meus filhos enfermos. Faltava um posicionamento meu. Faltava um posicionamento. Faltava o Samar se levantar. Aqui dentro não, pode caindo fora. Um dia eu fiz parte do reino das trevas, mas hoje eu faço parte do reino do Filho do seu amor. Amém? Precisa haver esse entendimento na nossa vida, porque enquanto não tem, a gente vai repetindo, a gente vai sendo reincidente, a gente vai cometendo sempre os mesmos erros. O diabo vem sempre na mesma veia, é sempre aquela mesma história, e não muda o disco, até o dia do novo nascimento. Amém, amados? Quando te constrange, meu irmão, constrange. Quero te dizer isso. Então, falando em nascimento, no natural existem estações, amém? A gente nasce, não é verdade? Volta lá para o útero da tua mãe. Você nasce, toma leitinho, né? Até aparecer os dentinhos, aí começa a comer, né? Então tem a infância, tem a adolescência, tem a juventude, tem a fase adulta, tem vários ciclos. Assim é na nossa vida espiritual. O Deus espera que a gente, sabe, chegue até onde? A plenitude, a estatura de varão perfeito, que está lá em Efésios 4:13. A perfeição. Esse é o nosso alvo. Mas até chegarmos lá, existe uma caminhada. Existe a gente dar, às vezes, 2 passos para frente e 3 passos para trás. Mas eu não posso desistir de continuar seguindo e me esforçando em buscar o Senhor. Amém? Hebreus, o autor de Hebreus, ele chega no capítulo 5, versículo 12. Olha, vocês já eram para ser mestres e vocês precisam de novo tomar leitinho. Ele fica admirado. O apóstolo Paulo vai falar algo precioso em Gálatas, aos Gálatas. Ele diz que quando o filho é menino, mesmo ele sendo herdeiro de tudo, ele é como um escravo.
Olha isso. O que adianta você ter um reino e você ser menino na fé? Gálatas 4:1, se você quer anotar. O propósito de Deus é que você e eu cresçamos. Amém? Fala para a pessoa do teu lado, cresce. Sai dessa meninice. Deus tem coisas esperando por você. Mas é preciso você atingir essa... Paulo fala para ele, olha, quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino e eu pensava como menino. Mas quando vinha ser homem, deixei as coisas de menino. É muita meninice, amados. É muita meninice. E isso nos impede de conquistarmos aquilo que Deus nos deu. E ainda vou entrar no último texto aqui. Por herança. Sim, porque eu e você precisamos conquistar. Jesus fez tudo por nós, mas nós precisamos tomar posse. Abra aí. E eu queria chamar o louvor. Mateus 11:12. Deixa eu ver aqui o horário. Mateus 11:12. Aleluia. Precisamos crescer, precisamos nos posicionar. Rapaz, as coisas não vão cair do céu, sabe? Em nome de Jesus, você precisa se levantar em Deus, com as armas espirituais em Deus, que Ele já te deu, e tomar posse, meu irmão. Tomar posse das promessas do Senhor. Amém? Mateus 11. Aleluia. Deixa eu ver se eu anotei a passagem certa. Mateus 11. Jesus está dando um testemunho de João, ok? E ele chega aqui e ele fala, olha, no versículo 11. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor do reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. Deixa eu ver a outra versão, NVI. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus foi submetido à violência e pessoas violentas o invadem. Olha aí. E os que se esforçam, na minha versão, se apoderam dele. Ok? Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Amados, isso aqui é uma contradição do que a gente falou no começo? De jeito nenhum. Existe um probleminha aqui de tradução que a gente tem que entender. O que aconteceu com João Batista? Foi decapitado. E por que ele foi decapitado? A mensagem dele confrontou o quê? Adultério. Não é verdade? Jesus Cristo. O que aconteceu com Jesus? Foi morto, crucificado, né? E ao terceiro dia ele ressuscitou. Todos que carregamos essa mensagem do reino de Deus, nós oferecemos resistência a um mundo caído, amados. É uma guerra que é travada. Quando você abre a boca, pode ter certeza que a guerra já foi instalada. A guerra já foi instalada, mas nós escolhemos o lado que nós queremos pertencer. Se o nosso Deus morreu na cruz do Calvário, amados, qual o valor que tem a nossa vida? Qual o valor que tem a nossa vida? Nós não podemos nos acovardar, nós precisamos continuar pregando o evangelho que chegou até nós, não pode parar em nós, amém? Mas existem, queridos, e aí a gente entende que, como eu estava falando, que a partir de João Batista, um novo posicionamento é exigido, que a palavra, os evangelhos fala, arrependei-vos. Por quê?
Olha só, o rei vai chegar e você precisa se submeter ao seu senhorio. O rei está chegando. O rei está chegando. O rei está chegando. Algumas coisas vão ser confrontadas na minha vida e na tua vida. E você vai se submeter? E você vai se submeter ao seu reino, ao seu reinado? Você vai deixar ele reinar sobre você? Essa era a mensagem que João Batista estava pregando. E a mensagem não mudou. Precisa haver arrependimento. Nós precisamos nos apropriar daquilo que Deus nos deu. Não é apenas salvação. Salvação é um pedacinho, amados. Tem muito mais. Quando Deus tirou o povo do Egito, a promessa de Deus era do rio do Egito até o Eufrates. Quando você vai ver, é um pedaço de terra enorme. Mas quando Josué está velho, nos últimos dias, eles já tinham entrado na terra prometida. Volta lá atrás. Deus já tinha dado a terra que manava leite e mel ou não tinha? Mas quando eles entraram na terra, eles tinham que fazer guerra? Não estava, já não... Não era só chegar e... Eles tinham que guerrear, meu irmão. Eles tinham que tomar posse. Eles tinham que expulsar os antigos moradores. Olha para dentro de você. Tem antigo morador aí dentro? Tem que sair, meu irmão, para o reino de Deus entrar. O antigo morador tem que bater em retirada. Pode encostar o caminhão de mudança. Tu vai carregar tudo que você trouxe. Em nome de Jesus, eu pertenço ao reino de Deus. O que fazia parte da minha vida passada, pregressa, não faz parte mais. Essa é a proposta do Evangelho, amados. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que se prostituía, não se prostitua mais. É justiça, amados. O reino de Deus é justiça, é paz. Ai, meu Deus, vou abrir mão disso. É com alegria. É com alegria. Leva, Deus. Leva as antigas paixões. Leva tudo aquilo que está me tirando da tua presença. Leva a pornografia, Senhor. Leva a fofoca, Senhor. Leva, Senhor. Tudo aquilo que te entristece, Senhor, e que me rouba de viver a plenitude, que me rouba de reinar em vida, de viver uma vida de escravo. Quando eu já sou filho, eu quero crescer. Eu quero crescer, amados. Essa é a proposta. Se você quer crescer, fica de pé em nome de Jesus. Se você não se conforma com a meninice, se você não se conforma com uma vida estagnada, eu quero te dizer, tem muito mais, amados, para você. Tem muito mais. Precisamos nos posicionar de fé com as armas espirituais que Deus já nos deu e tomarmos posse, nos apropriarmos da nossa santidade. Viver uma vida santa, porque é o chamado de Deus. Sede santos, porque eu sou santo. É inegociável. Não tenta dar um jeitinho, não. Deus conhece o teu coração. E você conhece o teu Deus? Que naquele dia a gente possa ouvir: vinde benditos do meu Pai, e não ouvir: eu não vos conheço. Senhor, nós estamos aqui, Senhor. Perdoa toda meninice, Senhor. Perdoa toda covardia, toda timidez, toda falta de posicionamento, Senhor.
Deus. Obrigada pela tua palavra que nos sacode. Como precisamos ser sacudidos, Deus. Como precisamos conquistar, Senhor, aquilo pelo qual nós fomos conquistados. E não abrirmos mão, não negociar, Senhor, com as bandejas desse mundo. Deus, como nós precisamos nos esforçar. Como nós precisamos nos esforçar, Senhor, para não desistir no meio do caminho, Deus. Aquela geração não ficou nem no Egito e nem entrou na terra prometida, ficou no deserto. Seus corpos caíram no deserto. Possamos perseverar, Senhor. Que a cada dia nós possamos diminuir, Senhor. Toma uma decisão hoje, meu irmão. Toma uma decisão hoje na tua vida. Qual é a escolha que você faz? Os céus e a terra Ele coloca como testemunha. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? O reino de Deus tem princípios, tem regras. Senhor, nessa noite, nos submetemos ao Teu senhorio, Senhor, reconhecendo, Senhor, todas as nossas mazelas e assumindo um novo compromisso contigo, Senhor, de colocarmos, Senhor, tudo aquilo que não agrada a Ti para fora da nossa vida, porque o reino de Deus está dentro de nós. Dentro de nós, e dentro de nós vai ter que sair toda hipocrisia, toda falsidade, toda falta de amor, toda falta de perdão, toda fofoca, toda luxúria, tudo aquilo, Senhor, que é obra da carne, Senhor, e nós queremos dar lugar à obra do Teu Santo Espírito, que nos transforma dia após dia, até que nós sejamos novas criaturas. Assim nós oramos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Fortifica-nos na graça que há em Cristo, Senhor. Como nós somos dependentes e carentes dessa maravilhosa graça, Senhor. Completa a boa obra que o Senhor começou na nossa vida, e o Seu nome será glorificado, e que venha o Teu reino, e que venha a Tua justiça. Assim nós oramos, assim na terra como no céu, em nome de Jesus. Amém, 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 aleluia. Estou preparando um caminho. Igreja, fala para Ele. Direitando a endireita os teus caminhos. E cada vez mais diminuindo
porque importa que Ele cresça. Nele o nosso prazer. E nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar, aleluia, nas suas sandálias. E nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que Ele virá. Ele virá. Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Perdendo tudo por amor e com alegria. Todos os dias feliz é por Ele que eu estou gastando a minha vida. Perdendo tudo por amor e com alegria. Todos os dias Ele virá. O governo está dele, deixe-me trás. Consigo a sua recompensa, Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. O governo está dele, deixe-me trás. Consigo a sua recompensa. Igreja, para você viver a plenitude que Deus tem para mim, para você aqui na terra, para você verdadeiramente reinar em vida, sabe? Você precisa se apropriar daquilo que Deus já te deu. Você tem que tomar posse. Há uma guerra que está sendo travada para que você não avance, para que você encolha, que o projeto que tem para a tua vida fique restrito, amados. Não aceite isso, não negocie, posicione-se. Paulo falou: eu expurro a minha carne e coloco debaixo de servidão, para que eu mesmo não seja reprovado naquilo que eu prego. A responsabilidade do crente, meu irmão, aquilo que o testemunho que você está dando. Ele ainda fala: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Santidade, você precisa se esforçar para conquistar. Perdoar, você precisa se esforçar. Não viva uma vida de escravo do pecado. Não se contente com nada menos do que a plenitude que há em Cristo. Sim, porque nele nós poderemos reinar em vida. Nada é automático, meu irmão. Você precisa conquistar aquilo que já é teu por direito. Larga toda meninice em nome de Jesus. Pare de se acomodar com a situação. Pare de se conformar. Não se conforme com esse mundo corrompido, mas tenha sua mente renovada para viver transformação e reconhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pare de procrastinar, pare de deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. Não desperdice as oportunidades, porque o dia vem, ele está vindo, amados. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te dê graça, amados, para novas conquistas, não só em 2026, mas 2027, 28, 29. Você já tem um reino. Tome posse e reine em vida, em nome de Jesus. Amém? Aleluia.